Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu creio que uma boa parte de nós, ou talvez alguns de nós, já tenha ido ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E aqueles que foram de carro de São Paulo, acho que é a mesma impressão, tanto de São Paulo Aparecida, quanto do Rio de Janeiro Aparecida, quando chega assim próximo, mais ou menos próximo, você consegue ver já bem de longe, bem distante, a cúpula e a torre, né, do Santuário Nacional. E aí você sente uma alegria, porque depois de toda uma caminhada, de uma viagem de avião ou de ônibus complicada, apertada, desce, sobe, vai e vem, você finalmente está chegando ao seu destino. E é isto que nós estamos celebrando no dia de hoje. A alegria de finalmente estarmos chegando ao nosso destino, que é a celebração da Páscoa. Ainda não chegamos, mas desde já vislumbramos essa beleza, esse amor de Deus, esta bondade de Deus, esta misericórdia de Deus, através dessa grande celebração da Páscoa do Senhor. Esta, amados irmãos, queridas irmãs, é a primeira das imagens que nós trazemos nesse domingo da alegria, quando nós já estamos bem próximos da celebração da Páscoa. A outra imagem, queridos irmãos, queridas irmãs, ela vai para o resumo que faz o livro de Crônicas de um pedaço, de um trecho muito importante da história da salvação. Esse trecho é o exílio da Babilônia. E você vai ver, vai perceber que da mesma forma, lá quando houve o dilúvio, as pessoas se comportam da mesma maneira. E claro que agora de uma forma muito mais elaborada, porque se tem o templo, né? Mas esse templo foi profanado, e então Deus, o mais interessante é sempre a ira de Deus, né? Porque a ira de Deus parece ser algo assim que não sai do coração das pessoas até o dia de hoje, mas a ira de Deus não é nada mais do que simplesmente Deus deixar o homem caminhar com suas próprias pernas. Deixar o homem caminhar e seguir os seus instintos ou os seus sentimentos. Porque o pecado se tornou de maneira tão comum que os sacerdotes, os profetas, já não chamavam mais atenção. E aí então, né, o povo foi seguindo, achando que estava bem, achando que estava fazendo a vontade de Deus, né, o rei e todo o povão, e não perceberam chegar o grande mal, que era a invasão, né, de Nabucodonosor. Pronto. Eu digo que muitas vezes o pecado para nós, amados irmãos, queridas irmãs, aí vem a nossa imagem, a segunda imagem do dia de hoje, da nossa reflexão, é como um homem que começa sentado na mesa de um bar e toma uma cerveja. Ele toma 2, ele toma 10, não satisfeito ele toma 20, e continua, até fazer tudo aquilo que ele acha que ele deve fazer, e um determinado tempo ele perde completamente a noção daquilo que ele está fazendo. Totalmente a noção daquilo que ele está fazendo. Então ele vai fazer loucuras, ele vai tirar a roupa, ele vai sair correndo pelas ruas, ele vai insultar um, vai insultar outro,
vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Até que então ele vai entrar naquilo que nós chamamos de o coma alcoólico, né? Vai se jogar na rua, na sarjeta, e então vai ficar ali. Aí a pergunta, será que Deus permitiu? Permitiu. Mas é vontade de Deus? Não, não é vontade de Deus. Mas foi vontade do homem. Foi ele que quis, foi ele que buscou, foi ele que não disse não. Foi ele. Foi ele. E aí entra a nossa terceira imagem, queridos irmãos, queridas irmãs, né? Seguindo essa imagem que o padre acabou de falar, no qual nós acompanhamos a segunda leitura, onde diz, Deus é rico em misericórdia. Olha que coisa bela. Deus é rico em misericórdia. É algo que não pode, não vai acabar. A misericórdia de Deus é infinita. É a riqueza de Deus. É aquilo que Deus realmente é o seu amor. Ele é misericórdia, né? Ele é tudo que está ligado a essa situação. Ele é misericórdia, ele é o amor. E aí nessas palavras, ele vai dizer que foi por causa desse grande amor que ele nos enviou o seu Filho Jesus, né? E esse Filho Jesus deu a vida por nós, né? Por amor deu a vida por nós. E aí entra a segunda, a terceira imagem, perdão, aonde esse bêbado que está lá jogado, que está lá sujo, que está lá onde as pessoas passam e dizem, é um bêbado, deixa ele de mão, não mexe com ele, foi ele que procurou isso para ele, né? Foi ele que buscou essa vida, não vamos nos intrometer na vida dele. Passa olha, né? E aí então vai levantar esse bêbado, vai carregar nas costas esse bêbado, vai levar para casa este bêbado e vai então dar banho neste bêbado e fazer com que esse bêbado volte a ser aquilo que ele era. O papel de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos e irmãs, por mais que nós passemos por esse processo, por essa situação, por essa questão de nos sujar nessa lama, de nos adormecer nessa situação, Deus sempre estará disposto a nos carregar de volta para casa, a nos levar de volta para casa e a nos fazer recobrar a nossa consciência em Deus, o nosso amor em Deus, a nossa vida em Deus. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, a última imagem do dia de hoje, desse dia da alegria, no Evangelho, Jesus conversando com Nicodemos, ele vai apresentar, né, o julgamento do mundo. Mas ele apresenta o julgamento do mundo com uma primeira imagem muito interessante, que é a imagem de Moisés, que levanta a serpente no deserto. E vai fazer uma comparação, né, entre aquilo que foi levantado, a serpente de bronze, e ele que vai ser levantado nas alturas, né, no alto da cruz. Agora, vamos no fundo dessa passagem de Moisés. Quando você olha, você pode se perguntar, resumidamente, o povo falou mal de Deus, de Moisés, Moisés reclamou, Deus mandou as serpentes, morreram muitas pessoas, o povo clamou, Moisés foi a Deus e Deus diz, faz uma serpente de bronze, coloca ela no alto do monte,
aquele que for picado, olhar para a serpente, será salvo. Mas por que Deus não poderia dizer assim, não, faz a imagem de um anjo, Moisés? É um anjo bonito, alado, né? Trazendo uma tocha na mão, que significa vida, ou um ramo, que significa paz. Não. Deus diz, uma serpente de bronze. E o que significa serpente? Em todos os sentidos, em todos os aspectos. O mal. Sempre o mal. Sempre. E por que Deus, por que Jesus vai se comparar então ao mal? Nesse momento. Mas ele não está se comparando com o mal. Aqui é a questão. Mas ele vai fazer uma comparação com aquilo que vão fazer com ele, que é mal. E assim o mal, olhando para aquilo que fizeram de mal, encontrarão a salvação. Porque, como disse na primeira leitura, não serão as nossas obras a segunda leitura, não serão as nossas obras que nos trarão a salvação. Mas tudo é dom e graça de Deus. E o que nós precisamos para alcançar esse dom e essa graça de Deus? Nós precisamos nos reconhecer muitas vezes maus. E assumir que nós somos maus. Para que realmente possamos olhar para o mal que fizeram com o Filho de Deus, a cruz, e possamos então alcançar o sumo bem, que é a misericórdia. Peçamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que ilumine o nosso coração, que nos dê essa capacidade, essa força e, acima de tudo, a humildade, para que façamos como o Senhor nos pede no dia de hoje e, acima de tudo, acreditemos. Esse é o caminho que nos leva à salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.